É professor de Eclesiologia da Universidade Gregoriana em Roma e esteve em Portugal a orientar as jornadas de formação do clero da Diocese de Setúbal. O padre Salvador Pianino sente o atual momento como determinante para a Igreja se sintonizar com os tempos e para isso necessita de sacerdotes mais atentos. A 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II, este sacerdote de Barcelona entende que permanece grande parte da sua atualidade e que existem ainda dimensões a explorar. Eu penso que sim. De facto, se nós olharmos para a história dos concílios, percebemos que todos eles levaram muitos anos a revelar todos os seus frutos. Eu penso que este concílio continua ainda a ser a referência para a qual todos devemos olhar, o ponto de referência. Sobretudo porque tem dois aspectos importantes. Por um lado, o adjornamento, esse observar as coisas e tentar descobrir, perante o que se passa, como falar de Cristo. Em segundo, o não perder nunca a dimensão espiritual, no nosso mundo muito positivista. Eu penso que o concílio também nos recorda que a dimensão espiritual, ainda que com palavras mais modernas, nunca se pode perder. Adjornamento e dimensão espiritual, eu penso que seria para mim o que o concílio hoje nos interpela. Não precisaria a Igreja de uma maior versatilidade para responder ao mundo de hoje? Não tem por vezes respostas demasiado formatadas e rígidas, demasiado enquadradas nos esquemas doutrinais, perdendo alguma espontaneidade e precisão no seu diálogo com a humanidade? A questão da linguagem é um tema que ainda não está solucionado. É uma das questões destes 50 anos que convém aprofundar. O tema linguístico pode-se retraduzir para a linguagem de hoje, para as categorias de hoje. Esta é uma das grandes tarefas pendentes, porque adjornar é ter presente esta questão. Uma vez que já temos o concílio como herança, convém avançar com uma linguagem que as pessoas digam: isto vale a pena. Ao mesmo tempo, vivemos uma época marcada pelo secularismo, por uma certa indiferença às formas de religião mais institucionalizadas, mas, simultaneamente, salta também à vista uma busca pelo transcendente, uma valorização do silêncio, da espiritualidade. A Igreja devia estar mais atenta a esta dimensão. Eu penso que sim. Creio que isso é fundamental. Neste momento em que, por um lado, nos deparamos com a secularização, mas percebemos também sementes de transcendência, eu penso que isto é importante, sobretudo também com um anúncio claro e explícito de Jesus Cristo. Ele é o nosso tesouro, é único. É Ele que temos de anunciar constantemente como novidade, como aquele que nunca passa. Este será também o ano em que a Igreja promove o Sínodo para a nova evangelização. A palavra nova evangelização quer dizer duas coisas. Em primeiro, nova evangelização na Europa, que já foi evangelizada há muitos séculos, mas também quer dizer novas formas. Penso que aqui estão as duas coisas. Somos já evangelizados de longa data, mas por sua vez necessitamos de novas formas que podem tornar presente e vivo Jesus Cristo hoje. Para o padre Salvador Pianino, a Igreja tem de estar no meio dos homens. Isto é fundamental. Isso é fundamental. Senão, tornar-nos-íamos uma seita fechada. Mas isto de estar no meio dos homens significa dificuldades. As coisas nem sempre correm como desejamos. Mas essa capacidade profética da qual eu falava antes, penso que não a podemos perder. Estás no meio, mas sem perder essa força. E aqui está o germe das grandes comunidades, dos grupos de revisão de vida e de leitura do Evangelho, que podem ajudar a manter no meio de tudo um certo testemunho. Mas a Igreja também tem de aprender a escutar o mundo de hoje e a ter diante dele uma postura de humildade e diálogo. Estando conscientes daquilo que o Papa disse na República Checa e que também o podemos aplicar aos nossos países, e que é essa expressão da minoria criativa, essa minoria militante, embora exista essa maioria de batizados. Na verdade, a Igreja é uma minoria e ela devia ser criativa. Ser criativo é saber escutar. Gosto da expressão minoria criativa, para expressar que se somos minoria que quer ser mais militante, temos de o conseguir de forma mais capaz. Não é dizer que, enfim, somos um pequeno grupo, não vamos fazer nada. Não. Possuir uma criatividade que escuta a realidade. A coincidência deste sínodo com o aniversário da abertura do concílio pode agitar positivamente a Igreja. E neste sentido, há também o Ano da Fé, em outubro.
É toda uma amálgama de questões para dizer que aqui temos que encontrar o centro das coisas. Penso que é uma forma de nos sacudir um pouco, a todos, e fazer saltar o pó e o cansaço que por vezes carregamos. Salvador Pianino está consciente de que este não será um desafio fácil de vencer, mas por isso mesmo mobilizador. Cuesta um pouco. Custa, temos de ser claros, custa. Temos que fazer um certo esforço porque há algum cansaço em alguns setores, principalmente ocidentais e europeus. Convém perceber que é pior cansarmos-nos porque, nessa altura, estaremos mais desiludidos, ainda que o espírito faça o seu caminho. Mas o espírito também confia sempre em que nós metamos as mãos ao trabalho. As manos, não? No ano da fé, de um sínodo sobre a nova evangelização e a lembrar 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II, a Igreja novamente perante o desafio de acertar o passo com os tempos e com o cotidiano da humanidade.